Querido irmão, querida irmã, compartilho com você o Evangelho de dia 23 de julho, quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui na frente da igreja de Santo Agostinho, da paróquia Santo Agostinho. O Evangelho do dia é Mateus capítulo 13, versículo 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dada ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero convidar você a refletir a partir do Evangelho de hoje esta pergunta: por que Jesus usa tantas parábolas? Jesus falava por parábolas para explicar verdades complexas de uma forma simples. Ele usava parábolas para responder perguntas e tirar dúvidas. Usar a parábola é um método de ensino, um recurso pedagógico muito eficaz. Em suas parábolas, Jesus usava figuras, imagens que seus ouvintes entendiam. Por exemplo, comida, casamento, plantações e colheitas, conflitos familiares. Essas histórias apontam para a virada que o reino de Deus inicia na sociedade e as atitudes necessárias para tomar parte dele. Essas parábolas são a reviravolta dos valores. Quem quer ser o primeiro, seja o último. Todo mundo quer aparecer. Jesus diz: vá ocupar o último lugar. O maior, seja servidor de todos. Até as crianças pegam na hora, como vimos na parábola dos dois filhos. Um disse ao pai que ia trabalhar e não foi. O segundo disse que não iria, mas logo mudou de ideia e foi. Então, quem cumpriu a vontade do pai? E as crianças certamente respondem prontamente: o segundo. Essas histórias eram fogo no capim seco. As parábolas vão diretas ao alvo. Só não entende quem não quer ouvir ou enxergar. Mas por que as parábolas? Eu gostaria de responder essa pergunta com uma outra parábola. Certa vez a verdade estava visitando os homens, sem roupas e sem adornos, tão nua como seu nome. Todos que a viam
viravam-lhe as costas de medo e de vergonha. Ninguém lhe dava boas-vindas. Assim, a verdade percorria os confins da terra, rejeitada e desprezada. Uma tarde, a verdade encontrou a parábola, que passeava alegremente num traje belo e muito colorido. Verdade, por que estás tão triste e abatida? Perguntou a parábola. Porque sou tão velha e feia que as pessoas me evitam, disse a verdade. Que disparate, riu a parábola. Não é por isso que as pessoas te evitam. Toma, veste algumas de minhas roupas e vê o que acontece. Então a verdade vestiu-se com algumas das lindas vestes da parábola. E de repente, por toda parte onde passeava, era bem-vinda e acolhida. Querido irmão, querida irmã, continuamos precisando da arte das parábolas, pois elas desvelam, põem às claras, situações e modos fechados de viver, visões distorcidas, falsas verdades, crenças vazias. Convido você, quando se deparar diante de uma parábola de Jesus, que pense, qual a verdade que Jesus está nos ensinando, vestida de parábola? Que Deus abençoe você, ilumine o seu dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.